Aleluia. Eu quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Amados, nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus, nós vamos estar estudando a lição de número 5, amém? Que traz por tema o lamento de Jó. Meu telefone adiantou, acho que está programado uma live de verão. Cheguei 7 horas da manhã, já estava aqui. O da minha filha também. O da minha filha também. O dia que ele pode dormir até mais um pouquinho. Hoje, domingo, é o dia que eu acordo mais cedo. Porque tem que andar com a cachorrinha, tem que fazer café, tem que tomar café, tem que tomar banho. É o dia que eu acordo mais cedo. Amém. Amados, lição de número 5 é o lamento de Jó. Amém? O lamento de Jó. Lição de número 5, que traz por tema o lamento de Jó. O nosso textual hoje é Jó, capítulo de número 3, versículo de número 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Hein? Leitura bíblica em classe. Jó, capítulo de número 3, versículo de 1 a 26, diz assim: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando disso, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, contamine-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre eles as nuvens, e ali repousam os cansados. Negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureça-se as estrelas do seu sepulcro, crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu na madre, e saindo do ventre não expirei? Por que não receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamassem? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselhos da terra, que para si edificaram casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e grande, o servo fica livre do seu Senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela
mais do que os tesouros ocultos, que a alegria salta e exulta, achando a sepultura, porque se dará luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes que meu pão venha, o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Glórias ao Senhor. Ó Deus, querido Deus, amado Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando ao Senhor nesta hora. Meu Deus, eu quero bendizer, exaltar o Teu santo nome, Deus. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja a trabalhar sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos entender, meu Deus, a Tua palavra, queremos entender as Sagradas Escrituras, ó Pai. Meu Deus, eu quero colocar a vida de cada um dos Teus filhos, peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor trabalhe em cada coração, em cada ser, ó Deus. Meu Pai, eu quero depositar o lar, a casa de cada um que aqui está, a família. Meu Deus, para a glória do Teu santo nome, eu lhe peço, meu Deus, que todas as barreiras, todos os impedimentos, meu Pai, contra esta vida, seja desfeito, meu Pai, que nós oramos. Desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. O nosso objetivo geral, irmãos, é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Amém? Irmãos, vamos lá. Introdução. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Nós vimos lá, né, que vieram os caldeus e sabeus, né, e deram no gado, né, deram-se, né, sobre os jumentos, as ovelhas, os servos, né, e a Bíblia Sagrada nos fala que houve uma catástrofe, né, no meio da família, porque os seus 10 filhos, né, praticamente morreram ali em um só dia, né? Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do profundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Amém? Nessa lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Irmãos, essas perguntas, né, que Jó ele fez aqui, eu acredito que todo mundo no dia da angústia já fez essas 3 perguntas. Talvez depois de cristão não fez, mas nem que for quando que estava lá no mundo perdido, mas chegou a fazer essas perguntas para Deus, né? Tipo assim, sabe aquele dia de angústia? Sabe aquele dia que bateu aquela tempestade contra a sua vida, Deus te levou para o deserto e de repente, né, naquele dia que, né, aconteceu tanta coisa ruim para a tua vida, né, que você, se você pudesse, você apagava aquele dia da tua memória. Tipo assim, se eu pudesse, eu dava um jeito de esquecer desse dia, né? Então, Jó, ele estava com esse sentimento, né? E eu acredito que todo mundo, né, já passou, né, por isso. Amém? Vamos lá.
percebemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa da sua morte, pois dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Primeiro lamento de Jó: por que nasci? Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó: por que nasci? Tipo assim, se for para poder sofrer, né, para que eu nasci? Né? Era o questionamento dele, né, que na realidade ele queria, todo mundo, né, quer ficar isento do sofrimento, irmãos. Ninguém quer passar por prova, ninguém quer passar pelo sofrimento, né? Então, e eu acredito que Jó, ele fazia esse questionamento porque ele sabia da sua conduta perante Deus. Ainda mais, você sabe quando você procura fazer as coisas assim de uma maneira certa, tão certa, né, e de repente as coisas vêm totalmente erradas para a sua vida. Então, e aí quando as coisas vêm de errado, aí você para e pergunta assim, né, o que está acontecendo de errado? Né, o que é que eu tenho pecado diante de Deus para Deus permitir tal mal, né, contra a minha vida? Todo mundo para fazer, né, esse tipo de questionamento quando você procura fazer o certo e só vem o errado, né? Todo mundo faz essa pergunta. Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre, quando disse: você é pai de um menino. Jeremias 20, versículo de número 14, versículo de número 15. Jeremias, né, ele teve o mesmo sentimento, né, que passou no coração de Jó, mediante o sofrimento que ele estava, né, o sofrimento que ele estava foi tão grande que agora ele fazia o mesmo questionamento, né, por que, né, que ele tinha vindo ao mundo, né? Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Que no lugar da memória viesse o esquecimento, outro questionamento dele, né? Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. A vontade de Satanás, quando chega diante da presença de Deus, como nós vimos, né, na outra aula, né, que o intuito de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, né, porque, irmãos, não é fácil, né, a pessoa, né, praticamente ela se converter à pobreza de um dia, né, para o outro, né? Não é fácil esse estado. A pessoa, de repente, ela ser rica, né, talvez milionário ou bilionário, e de repente no outro dia, né, ele se deparar, né, praticamente perdendo tudo que ele tem e de repente ainda ir para o pó e para a cinza, né? A Bíblia Sagrada nos fala, né, que Jó, ele foi assentado num turno que havia naquela cidade. Quando você vai para os originais, né, você vai entender que ele foi para o lugar onde era o lixão. Ele foi para o lugar onde era o lixão daquela cidade, e ele se assentou ali naquele lixão, né, e
e ele praticamente conseguiu ali um caco de telha que ele ficava coçando as suas feridas, nos diz a palavra do Senhor, né? Então, a situação é uma situação praticamente, né, de enlouquecer. Né? Se a pessoa não tiver firmada no Senhor, né, é certo que ela não consegue suportar, irmãos, essa provação. Ela não consegue suportar, né, porque, né, é igual eu disse, né, você ser pobre e tornar rico é uma coisa maravilhosa, mas você ser rico e tornar pobre, né, é um grande desastre, né? Vamos lá. Ô pastor, Diz. até eu mesmo assim, né? Eu não sei se foi sexta-feira, não sei se semana, porque a semana foi uma semana muito difícil, né? Nem pude estar aqui na segunda e na terça à noite. Aí veio assim, falei, meu pai, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não suportaria tudo isso, né? Sabe? A gente às vezes... porque é uma situação de família, tudo que Deus tem me colocado. Sim. Para iluminar mesmo a família, né? Sim. Já são anos pedindo, mas o tempo é de Deus, né? É verdade. Então Deus quer mostrar Ele na minha vida, né? Para eles. Né? Deus quer ver que eles enxerguem o Deus que eu sirvo. Mas eu só estou falando do sentimento que eu estava saindo assim da casa da minha filha. Quando a gente está na aprovação... Na quinta-feira, na sexta, desde que eu passei na segunda, desde que eu passei na segunda, eu falei, Senhor, eu não sei o que seria de mim, eu não ia suportar. Tanto que Deus me falou a palavra hoje, que está aqui muito forte no meu coração, e eu com um entendimento maior. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. É outro sentido aí, até para minha irmã Tânia, você está entendendo? Sim. O que acontece? Quando a gente está num momento de provação, né, igual eu digo assim, irmãos, se eu perder um ente querido, uma pessoa da sua família que você muito gosta, né, quando a pessoa ela chega a perder talvez um pai, uma mãe, né, um filho, quando uma pessoa, né, vamos supor, ela sofre uma decepção muito grande com alguma pessoa, né, às vezes bate aquele sentimento na vida da gente, né, tipo assim, melhor que esse dia, né, fosse apagado, né, da história, né, não queria lembrar desse dia. Ou então você já parou num dia que é de provação, que de repente, né, você fala assim, gente, eu queria que isso fosse um sonho, né, que eu estivesse sonhando, que eu acordasse de um pesadelo, acordasse e de repente visse que as coisas estavam tudo normal. Porque eu não sei se os irmãos já têm um sonho, né, que de repente quando você está sonhando, parece que as coisas são tão reais, né, que aí de repente você acorda e fala, ah, meu Deus, graças a Deus, né, foi um sonho que eu tive, né? Então, eu já sonhei, eu mesmo já tive sonho de às vezes estar perdendo pessoas, né, no sonho, pessoas que eu gosto, né? Tem uma vez quando eu era pequeno ainda, e eu tinha o meu irmão, e a gente era muito unido, nós dois, né? Depois de adolescente a gente brigou um pouquinho, mas depois voltou às boas, né? Graças a Deus, né? Mas quando eu era pequeno, praticamente, eu tinha a diferença entre meu irmão e eu era de 5 anos de idade. E acontece que um dia eu tive um sonho, né? No fundo da minha casa tinha uma cisterna. E eu sonhei que a gente estava brincando no fundo lá de casa, de repente ele caiu na cisterna. Irmão, imagina o desespero que eu fiquei, né, naquela hora que eu vi que ele tinha caído na cisterna, e eu tentando, né, dar um jeito de socorrer ele não tinha nenhuma alternativa, porque a cisterna lá de casa, ela tem 36 metros de fundura, é muito funda mesmo. Aí eu sonhei que ele tinha caído lá dentro, aí depois de repente eu acordei, né? Meu Deus, graças a Deus, né, que era um sonho. Então, às vezes, a provação é tão grande na vida da gente, que a vontade da gente que aquilo fosse um sonho, né, que fosse um pesadelo, que a gente acordasse naquele pesadelo e que encontrasse as coisas de uma forma normal.
Então, o sentimento que Jó, né, ele estava tendo era dessa maneira. Eu queria que, né, tipo assim, que esse dia ele fosse apagado da história. Era como se fosse um sonho. De repente acordasse daquele sonho e visse que as coisas eram estavam de uma forma normal, né? Como o senhor falou aí que Jó, ele reconhecia o homem que ele era diante de Deus. Sim. E como humanamente ele questionou, ele tipo assim, por que esse sofrimento tão grande, sabendo, né, que eu estou indo a Deus, por que eu nasci, né? O que essa lição, só um minutinho, o que essa lição quer dizer, complementando o que a senhora está dizendo aí, o que essa lição quer dizer? Né, que Jó, né, ele tinha o sentimento humano como todo mundo tem, né? Como todo mundo. É porque tem pessoas, né, que às vezes lê essa história de Jó e às vezes fala assim, como é possível uma pessoa, um humano, né, sofrer uma provação dessa? E às vezes tenta divinizar Jó, né, colocar como se Jó, né, como se ele tivesse recebido uma grande porção de Deus na vida dele, por isso que ele suportou naquela provação. Qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós, buscando a presença de Deus, tendo a presença de Deus na sua vida, é capaz de suportar uma grande provação. Agora, nós jamais vamos conseguir vencer se Deus ele não estiver na nossa vida. Diz meu irmão. Mas eu, geralmente, quando eu estava passando muita prova, meu nervoso tão grande, isso tem horas que fica insuportável em nossa lugar. Todo mundo às vezes passa por esse tipo de fraqueza. Quando às vezes você questiona, você murmura, às vezes você lamenta, né? Jó mesmo ele questionou, né? Ele lamentou, né? O porquê, né? E isso que ele passou foi uma espécie de uma murmuração. Às vezes quando você, mas Pedro, por quê, né, que eu estou passando por isso, né? É uma espécie de murmuração, né? E o que acontece? Quando você consegue passar sem murmurar, né, a vitória ela vem de uma forma mais rápida. Eu vejo assim, né? Deus ele concede a vitória. Quando você aceita a aprovação de Deus para a sua vida e você, né, fala assim, Senhor, eu quero aprender, o que o Senhor está querendo me ensinar? Eu quero aprender com essa aprovação, o que o Senhor quer me ensinar, né? Agora, quando você não faz essa pergunta, às vezes você fica tempo ali naquela mesma aprovação, né? Diz. Eu passei por isso. Eu era muito murmuradora diante de tudo que aconteceu na minha vida. Como Sim. eu falei no domingo passado, eu murmurava, meu Deus. Mas eu não tinha consciência que era murmuração. Eu era revoltada, eu fiquei revoltada, né? Sim. Com tudo que me aconteceu. E murmurava. Aí quando eu fui fazer a escola de missão, que lá a gente falava que todo crente que quer ser ou não missionário tinha que fazer a escola de missão. Tinha uma obreira lá da igreja que ela foi fazer, ela ficou maravilhada. Falou, gente, isso tinha que ser aberto para a igreja toda. Porque infelizmente tem muita gente que está à frente do trabalho da igreja e não é curado nas suas emoções. Sim. Não são curados. E eu fui curada, eu fiz cura interior, fiz todo tipo de processo na escola de missão para me livrar daquilo. E o nosso pastor, professor, ele falava para a gente, para eu e mais duas que tinha lá, que éramos bem parecidas, ele falava, uma de vocês três, vocês têm um coração ensinado. Vocês querem aprender, vocês querem se livrar, né? Amém. Desse eu, né? E aí lá que eu fui passar mesmo pelo processo, foi aí que eu falei com a irmã, né? Pior ou melhor, feliz, infelizmente eu tenho que passar por isso, com a pastora, né? Eu tenho que passar por isso, eu preciso passar por isso. Aí depois que eu passei a entender, né? E dar graças a Deus, mesmo por tudo que eu passei, ainda estava passando e passo até hoje, que Deus mudou meu cativeiro. Que aí minha filha voltou para Jesus, meu esposo voltou para casa, né? E Deus começou a restauração. E até hoje minha filha faz esses questionamentos direto. Por que ela faz tudo certinho, bonitinho?
Acho que todo cristão, né, às vezes para fazer esse tipo de questionamento. O que acontece? Jó, né, aqui no livro de Jó, você vai ver que a missão de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse. Eu já vi um pregador falando que Jó não murmurou, ele murmurou, né? Não tem jeito. Uma pessoa passar por uma certa provação e ela não questionar a Deus o porquê que ela, né, está passando por tal provação. Mas o obreiro, para ser aprovado, ele tem que passar pela prova. Tem que passar. Mas por quê? Porque aconteceu comigo isso, por isso que eu sei essa parte minha da libertação minha total. Eu só comecei depois que eu passei por toda a prova. Ele vê se você insiste naquela situação. Justamente. Se você vai continuar e vai perseverar para você manter aquilo ali, e aí lá na frente você tem a vitória. Fora disso você não é aprovado. As provas que eu passei foi assim. Às vezes quando eu ficava murmurando, quando eu ficava lamentando, questionando a Deus, o que acontecia? Aí parece que mais o processo ele é mais demorado. Mas aí, quando você parar e falar assim, Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar? É assim que eu fazia. Né? Você fazer assim. Aí é nesse exato momento que Deus ele vem e começa a trabalhar em favor da nossa vida, né? Aí hoje, pastor, eu tomei um trauma, um pavor tão grande, pessoas murmuradoras, mas eu tomei um trauma tão grande que Deus sempre foi pessoas assim no meu caminho. E eu acompanho uma irmã em São Paulo, que é só Jesus na causa, e um dia eu falo, Pai, me dá graça. Só Me dá Deus. graça. Mas aí eu olho para dentro de mim mesma e isso que o Santo fala, você também foi assim. Então, Pois é. suporte, tenha paciência, acredite que você É não tipo te assim, aceitar. você está entendendo como é que você era? Não, Ele fala com a gente o tempo todo, presta atenção, porque é assim que você era e eu não me agradava de você. É tipo assim, Mas- entendeu? Não é assim que a gente fica. Tem dia que eu falo, Senhor, me perdoa. Eu falei, Senhor, me perdoa. É aí que você vê seus erros. vergonha, Senhor, que vergonha. Pior que eu era certeza, né? Misericórdia, perdão, Senhor, perdão. Né? E hoje eu aceitei o trabalhar de Deus, porque fácil não é. Faço minhas provas. Tem dia que chega áudio para mim, pessoa pedindo oração, e eu fico, Senhor, eu hoje estou precisando. Ai, Pai, se ela soubesse o que eu estou passando hoje, mas vou lá, dobro o meu joelho, oro, Pai, dá graça, dá força. Aí Deus te usa você para a pessoa e usa você para você mesmo. Ao mesmo tempo. Ele Ao trabalha mesmo dos dois lados. Dos dois lados. E ele trabalha o triplo na Aí, sua vida quando você faz isso. você sabe? Aquilo que É ele está verdade. te usando para falar com a pessoa, ele está falando com você. Ele tá falando com você. Sua fé é fortalecida de uma maneira que eu fico. As coisas de Deus tem hora que é loucura, né? É Como diz. Como diz. Mas é essa loucura que eu gosto. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do seu nascimento, amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nós sentimos um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrar. Que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Transformem-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele, chame-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, e em vez da ordem veio o caos, né? Tipo assim,
estava no seu canto e ele estava procurando fazer certinho, né, praticamente sacrificando não somente em favor dele, em favor dos seus filhos, né, o que acontece? Eu acredito que Jó era aquela pessoa também que era muito bondosa, né, para os seus servos, né, para os seus empregados, e aí, de repente, né, veio todo o mal, né, sobre a vida dele. Foi aonde que ele, né, desejou, né, que, né, as trevas viessem cobrir-se aquele dia, né? Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Leviatã, algumas traduções, irmãos, não se sabe direito que animal é esse, mas algumas traduções traduzem como crocodilo, né, ou serpente. Algumas traduções traduzem como serpente e outras traduções como crocodilo, tá? Aqui, ó, na simbologia oriental, representa um dragão, serpente ou crocodilo. Aqui, irmãos, ele vai colocar uma imagem aqui, mas não quer dizer que é desse jeito não, tá? É só o rapaz fez esse slide aqui, é só uma demonstração. Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. Um homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar um momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, porquanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia. Deus, para você ver, Deus não levou em conta a ignorância de Jó, né? Porque foi uma certa ignorância da parte dele, agora virar e começar a murmurar, começar a lamentar. Deus agora podia rejeitar a vida dele pelo fato da sua murmuração, por causa da sua lamentação, só que Deus não levou em conta as palavras que estavam saindo da boca dele. Imagina se Deus levasse em conta todas as palavras que saem da nossa boca, irmãos, né? Com certeza tinha sido fulminado, todo mundo. todo mundo já tinha sido fulminado, já tinha sido rejeitado por Deus, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, né, ele tem nos dado força para poder, né, vencer, né? Dias. Eu estava vendo um irmão, ele falou que Deus chega um ponto que ele te rejeita, ele quer mais saber de você. Se a pessoa, o que acontece? Pode acontecer isso sim, se a pessoa ela vive brincando com o Senhor. Mas não quer dizer que a pessoa não tenha uma outra oportunidade para poder se achegar a Deus, não. Não é isso não. Deus ele vai rejeitar, enquanto que a Bíblia Sagrada é Crônicas, acho que é Crônicas 15, que fala assim: e o Senhor estará convosco enquanto vós estiver com Ele. Né? Se você estiver com o Senhor, Deus ele vai estar com você. Só que se a pessoa ela viver uma vida de iniquidade, vai chegar um momento que Deus vai rejeitar. Mas se a pessoa ela buscar força lá do fundo do abismo, né? E buscar a Deus e, né, se arrepender, mesmo que uma vez rejeitada, Deus ele pode sim, né, dar uma outra oportunidade para a pessoa, né? Caso bem clássico na Bíblia é o de Saul, né? Sim. Né? Saul ele foi rejeitado. Só que ele foi rejeitado, só que ele não se arrependeu. Não se arrependeu, porque se ele se arrependesse, Deus dava uma segunda chance. Mas Porque ele insistia no erro. se você for ver a história de Davi também ia ser rejeitado. Ele ia ser rejeitado. Deus já tinha preparado um profeta para falar com ele ali, ó, né, porque ele tinha pegado a esposa de Urias e deitado com ela. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz que agora fez uma ilustração dizendo assim, ó, né, tinha um moço que tinha muitas ovelhas, só que de repente ele foi pegar a ovelha, né, do seu próximo.
O que você deve fazer com uma pessoa dessa? Aí Davi falou assim, essa pessoa tem que ser morta. Daí de repente, ele falou assim, mas quem é essa pessoa que pegou a ovelha do seu próximo? Essa pessoa é você, Davi. Aí de repente, ele logo notou que ele tinha pecado. O que ele fez? Ele se arrependeu e foi para o pó. Mas se ele não tivesse arrependido, Deus ia rejeitar ele, com certeza. É por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por causa do quê? Segundo o coração de Deus, por causa do arrependimento. Amém? A diferença aí é só arrependimento. É tanto que esses pregadores, né, pastor, que falam essas coisas, né, como falaram da irmã, né, tem que explicar direitinho. Porque a pessoa vai viver com medo, com a neura, meu Deus. Sim. Porque a Eles vão pessoa rejeitar. Meu Deus, isso tem que ficar claro. A pessoa tem que Tem que colocar explicar. todos os Justamente. riscos para poder não confundir. Porque a pessoa que está sentada aqui, muitas vezes não tem o conhecimento que a outra tem. Cada um tem um conhecimento, cada um busca de É por isso que nós tem coisas que numa pregação, e às vezes eu Tem que evito ter cuidado falar, para falar. porque o que acontece? É igual sobre escatologia, é muito difícil às vezes explicar em uma pregação. Vamos supor, uma pregação, você vai gastar o quê? Às vezes 20 minutos, às vezes 30 minutos, 40 minutos para poder fazer uma pregação. E tem coisas que exigem às vezes 2 horas pelo menos para você explicar para a pessoa a fundo. Então, vamos supor, se você chegar aqui e falar assim, olha irmãos, por exemplo, isso e isso vai acontecer. É igual o caso que eu falei com os irmãos, né, que Jesus ele morreu na quarta-feira, não é na sexta-feira como o catolicismo romano ensina, né? Aí o que acontece? Se você não tiver tempo para explicar isso, as pessoas vão olhar e falar assim, ele é herético. É igual tipo assim, eu tenho certeza que alguém na internet, talvez agora, deve estar questionando, mas não é na sexta-feira que Jesus morreu? Não foi na sexta-feira? Então, eu já vou até explicar aqui. O que acontece? A Bíblia Sagrada fala que convinha, né, que o Senhor, ele, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da barriga, era necessário que ele ficasse no seio da terra. Então ele tinha que passar um dia à noite, um dia uma noite e um dia uma noite. Se você colocar que ele morreu na sexta-feira, então 3 horas da tarde, ele ficou metade do dia, passou uma noite, depois passou o dia inteiro e depois no outro dia, logo no início do domingo. Então ele não completou, né, um ciclo de 3 dias. Sem contar que ele teve que descer lá no inferno. Lá no inferno. Ainda, né? Tomar Aí, chave da morte. justamente, tomar chave da morte. Teve que descer. Aí o que acontece? O sabá, o dia do sabá, ele é comemorado, irmãos, praticamente todo ano tem um sabá. Só que existe o sábado normal e tem o dia do sabá. Por exemplo, os dias do seu aniversário, tem ano que cai na segunda, tem ano que cai na terça, tem ano que cai na quarta, não é assim? Então o sabá, a comemoração do sabá, naquele ano que Jesus estava sendo crucificado, aquele ano praticamente caiu, o sabá caiu na quinta-feira. Só que aí, Jesus morreu na quarta-feira, 3 horas da tarde, quando deu 6 horas no horário judaico. No horário judaico, praticamente já era outro dia. Então, quando Jesus morreu, faltava 3 horas para chegar no outro dia. Então ele morreu, faltando 3 horas, aí ele começou quinta-feira à noite. Passou o ciclo da noite, depois passou o ciclo do dia, né? Quinta-feira todinha, né? Depois veio a sexta-feira todinha, o sábado todinho. Aí a Bíblia Sagrada fala que no domingo, às primeiras horas do dia, veio as mulheres, as Marias, para poder, né, ir lá ver o corpo de Jesus.
Então, foi necessário completar o ciclo das 24 horas. Amém? Então, em outra aula, talvez a gente deva explicar isso aí de uma maneira melhor para os irmãos. Aí, tipo assim, quem pegou na internet, talvez, né, está questionando, esse pastor é herético, né? Porque está falando, eu aprendi a vida toda, né, que praticamente Jesus morreu na sexta-feira, e não foi na sexta-feira. E Tá? outra, pastor, como o senhor falou aí da confusão das pessoas quando começam a falar sobre escatologia. Quem não estuda nada de escatologia, eu acho que sai com um nó na cabeça. Justamente. Nós que estudamos, quando o senhor começa a falar, a gente já lembra de Já uma lembra. coisa que tinha esquecido, né? Já Justamente. entende outras coisas que não tinha entendido lá. Agora, quem não estuda, quem não busca, sai, eu acho. É igual uma coisa que os irmãos, que quase todo mundo erra nisso, eu já errei também muito. Vou explicar. A Bíblia Sagrada fala assim, né, que enquanto o Evangelho não for pregado, o Evangelho do Reino for pregado em todo mundo, então o Senhor, Mateus, então o Senhor não virá, né? Mateus 24, versículo de número 13, 14, né? Porque este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aí tem gente que fala assim, enquanto o Evangelho não for pregado em todo canto, Jesus não vai vir. Não é isso. Não é isso. Não Eu já é. ouvi falar que já foi pregado. O Evangelho do Reino, irmãos, o Evangelho do Reino é o Evangelho do milênio. Tá? Então, quando que vai ser pregado o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino vai ser pregado, irmãos, o começo do Evangelho do Reino, né, a entrada do Evangelho do Reino vai ser pregado na grande tribulação. Por quê? Agora nós estamos pregando o Evangelho do Reino dos Céus. Por quê? A gente está falando converte porque Jesus vai voltar para levar para o céu. Né? Converte porque Jesus vai te levar para morar no céu, porque as pessoas não querem se converter. Então, este Evangelho que nós pregamos é o Evangelho do Reino dos Céus. Mas o Evangelho do Reino, ele será pregado na grande tribulação, porque o povo da grande tribulação, né, vai estar pregando essa palavra. Olha, esse período que nós estamos passando, né, vai passar, mas Jesus vai vir em glória, né, e vai, né, fazer com que nós venhamos, ele vai reinar. Então o Evangelho do Reino, ele vai reinar conosco durante 1000 anos sobre a face dessa terra. Então este é o Evangelho do Reino, e essa vinda de Cristo aqui, e então virá o fim, né? E então virá o fim, irmãos, do que? Da tribulação. Tá bem? Então virá o fim da grande tribulação, daquela tribulação daqueles dias, né? Eu vou fazer a pergunta. Diz. Então, é só que você... A gente sabe um pouco de Jó aqui, mas é só se assim, algumas coisas para os irmãos. Porque eu sempre fiquei agarrada na vida de saúde. Agarrada. Assim, eu sei que Deus tinha os planos para a vida de Davi, levantar ele como rei. Eu só queria fazer uma pergunta assim. Quando o Senhor rejeitou Saul, entendeu? Naquele momento que o Samuel era para ele aguardar, para fazer o sacrifício, e Samuel falou para Saul não fazer enquanto ele não chegasse. Primeira pergunta foi a partir desse momento, eu falei sabendo que Deus tinha os planos, foi a partir desse momento que o Senhor rejeitou totalmente Saul, para que as coisas foram acontecendo do jeito que aconteceu na vida dele, tudo, né? Que aí depois do aparecimento de Davi, aquela perseguição toda. Foi nesse momento, e até como falou que, Senhor, ele perdoa por toda a conversa que houve aí. Então, a partir desse momento, quer dizer, Deus, ele deu, eu fiquei assim nesse momento, quando eu li a Bíblia, assim, nesse momento, poxa, assim, Deus não deu mais uma chance, ele diz, naquele momento, o Senhor já rejeitou Saul, quer dizer, não deu mais uma chance. O que acontece? Deus, ele rejeita uma pessoa devido às iniquidades que ele comete. Foi uma série de erros que Saul ele veio então, cometendo. já estava fazendo antes. Já estava fazendo. Que Deus veio a
rejeitado dele. Mas depois que, vamos supor, que ele fez o sacrifício, se ele tivesse arrependido de coração, só que Deus olhou para a vida dele e viu que ele não tinha arrependimento nenhum. Entendeu? Eu estava lembrando que, assim, tipo assim, antes ele estava, não, fazendo as coisas erradas. Estava. Entendeu? Ele já estava fazendo coisas erradas. Ele vinha fazer uma série, né, de erros. Se você for contar ali, tinha 5 erros, né, de 5 ou 6 erros que Saul cometeu ali, né, da desobediência, muitas vezes, de entrar e matar, e não matar o povo totalmente, como Deus havia ordenado, ou às vezes matar, né, todo mundo, né, e sempre que às vezes era para preservar alguns. Então, algumas coisas Saul estava falhando, né? Então, é a iniquidade. Aquele episódio também dele mandar matar todos os sacerdotes, né? Todos os sacerdotes, profetas, porque abrigaram Saul, aquilo ali pesou muito na pesou, com certeza, pesou demais, meu Deus do céu. É mais um político do que um servo de Deus, né? Como? Está sendo mais um político, falando. Na realidade, o que acontece? Para governar o povo de Israel, né, a pessoa, ela, não só o povo de Israel, mas todos os povos, todo líder, ele precisa buscar a presença de Deus para que as coisas vá bem, né? Aí, quando ele não busca a presença de Deus, as coisas começam a andar mal mesmo, não tem jeito, né? Então, pelo fato da presença de Deus não estar, né? Essa passagem aí está em 1 Samuel 22. Na matança dos sacerdotes, né? Na matança dos sacerdotes de Nob. Ele mandou matar. Eu acho que isso pesou muito. Demais a conta. Ele mandou matar, ninguém quis matar, só um homem, né, chamado Doeg. Doeg, a Bíblia Sagrada fala que ele tinha ficado leproso, né, e ele tinha sido rejeitado. Ele tinha sido rejeitado do exército de Saul. Isso é tipo uma vingança. Aí, pelo fato dele querer, tipo assim, fazer com que Saul aceitasse ele novamente, pelo que dá a entender o texto, né, para fazer com que Saul aceitasse ele no meio do exército novamente, ele foi e falou assim: já que ninguém quer fazer, eu vou fazer e mostrar para Saul que eu realmente sou, né, um soldado merecedor de estar guerreando o seu exército. Aí ele foi lá e matou praticamente os sacerdotes, né? Vamos lá, voltando para Jó. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto, né? Descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Amém? A partir do versículo de número 11, em vez de amaldiçoar, né, ele começa a reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto, teria sido melhor do que existir naquelas condições. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receber e seios para me amamentar. Por que joelhos para me receber? Alguém sabe dizer? Já estava orando por ele. Não é isso, não. Vou explicar para os irmãos o que é. O que acontece? Vou explicar aqui. Antigamente, a mãe, quando que ia dar a luz à criança, era colocado 2 pedras ou então 2 troncos, né, na lateral e um apoio atrás, e a mulher ela ficava de joelho, Deus que me perdoe. E aí- Não mais nas banheiras hoje em dia, né? Hã? Hoje em dia na banheira. Você fica nessa posição na banheira. Justamente. Então o que acontece? Era esta posição que as mulheres, elas tinham as crianças, era de joelho. Por quê? Porque dava facilidade para quê? Para que
a criança, Descesse, né? irmãos, ela descesse de uma forma melhor, entendeu? Né? Talvez alguém pode ter ficado escandalizado da forma que eu falei aqui, mas o que acontece? É só ilustrando para os irmãos entender. Aí ele fala assim, ó, por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Então, daí dá para você ver, é porque as mães, elas davam a luz de joelho, amém? Era a melhor maneira de não passar por toda aquela provação, tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa, ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Para ele a morte era uma forma de descansar em paz. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, né? Então, tudo que ele mais queria e que nós todos queremos, irmãos, é paz, é descanso da nossa alma, né? Todo cristão, irmãos, igual ontem a gente estava lá no trabalho, né? E tem uma moça que trabalha também evangélica, ela frequenta uma igreja, né? E já tem outro que não frequenta, né? Ele é uma pessoa temente, tá, né? Que acredita nas coisas do Senhor, né? Estremece, só que de repente a menina virou e falou assim: a melhor coisa que teria nessa vida seria morrer. Não que ela estava numa depressão, não era isso. Ela estava querendo dizer o seguinte: ela estava querendo dizer que é melhor estar junto com Deus e em paz e descanso com a alma, de que ver todo o sofrimento que tem aqui sobre a face da terra, né? Aí ele falou assim: Deus me livre, pensa nisso não, menina, não sei o que, falando com ela. Aí eu fui e expliquei, falei assim: não, ela está querendo dizer, não é que ela está triste, né? Não é isso, é que ela está querendo dizer é que é melhor estar com Deus, né, do que estar compartilhando o sofrimento aqui dessa terra, né? Os irmãos já convivem comigo que, né, é bem melhor, né, se a pessoa, né, ela morrer, partir para o Pai, do que viver uma vida de sofrimento, né? Tanto, pastor, que quando alguém vem me falar que alguém morreu, eu não sou boa para consolar, no sentido que a pessoa quer que eu console. Sim. Eu consolo falando assim como o Senhor, que é melhor estar com Cristo, porque descansou, está melhor do que nós. Tá melhor. Quem não entende fica chocado. É Mas verdade. quem entende, né, conhece a palavra de Deus, eu falo: amado, não fica triste não, está melhor do que eu e você, não vai ter mais conta para pagar, não vai pensar se o dinheiro, vai ficar preocupado se vai dar até o final do mês, vai acabar todas as vai acabar a vida de vai contente, acabar as dores, né? Vai doer na coluna, não vai doer perna, vai doer. Pensa, quando eu falo assim, a pessoa, tem uns que falam, né, que você está certo, está melhor, dependendo como morreu também. Com certeza, depende da forma da morte, né? Se a pessoa ela não serviu ao Senhor, né, não vai adiantar de nada, né? Pastor, eu estou chocando a família toda. Sabe por quê? Junto com a irmã de Anderson. Porque já estão torcendo pela minha morte. Pastor, para ficar, né? Aí eu virei e falei assim: não, olha, aí contei, falei: ó, tem homens de Deus, mulheres de Deus que pedem ao Senhor que para levar minha esposa, levar meu esposo. Eu falei: eu não peço isso a Deus, não. Mas eu creio que o dia que eu partir, Anderson vai partir comigo. O irmão dele ficou assim. Aí eu falei com a minha irmã: eu creio que Deus é justo. Quando eu partir, ele vai partir. Por isso que Deus vai me dar. Aí eu falo: Deus vai me dar muitos anos de vida para ele viver um pouco mais, né? Porque eu estou, né, com 63, ele está com 42, né? Entendeu, pastor? Eu acho que Deus é justo. Porque nas minhas dificuldades com o Anderson, que Deus vem tratando, eu sempre disse: Senhor, me ajuda a cuidar dele. Porque, né, do meu jeito, né? Aí eu falo assim: mas eu tenho um amor muito grande por Anderson. Com certeza. Eu brigo. A senhora é a mãe dele, querendo ou não, a senhora é a mãe dele. Eu brigo por ele, sabe? Eu brigo por verdade. ele. Só que o povo, eles pensam que comigo,
Cristina, é por causa disso. Não, eu falei, não foi isso que eu pedi a Deus. Eu precisava de um pontinho, né, de um salário, né? Deus sabe da minha vida, Deus conhece Com meu certeza. coração, você está entendendo? Estou entendendo. Ai, Vamos dar. eu estou chocando todo mundo. Aí eu falei, gente, isso vai comer para a glória. Eu falei ontem até na casa da minha irmã que eu fui, né? Aí Sim. o assunto, a gente fica se divertindo com essas coisas, né? Ah. Eu falei, ele vai comer para a glória. Em nome de Jesus. E ele Vamos dar, fala, pastor, vamos dar ele continuidade. fala, eu quero ir com você, tia. Vamos lá. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Agora, eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento da não existência. Por que não me sepultaram como criança abortada? Como um bebê que nunca viu a luz do dia? Irmãos, tem alguns que pegam esse texto aqui, algumas passagens desse texto, e começam a dar ênfase ao aborto, né? O aborto que ele está falando aqui é o aborto de forma natural, não é ser arrancado, né, do ventre da mãe, a força, não é isso, não, tá bem? Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz, porque não me sepultaram. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Nefel, a palavra criança abortada aqui é Nefel, possui o sentido de aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e Salmo 58:8, amém? Aqui em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa o sentido metafórico de descanso do sofrimento, amém? No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente, amém? Quem morre, cessou, as tribulações da vida presente. Se a pessoa ela cometeu atos, de malignos, com certeza, ela vai para um lugar ainda pior, mas se ela viveu uma vida de bondade e aceitou a Jesus, creu que o nosso Senhor é o Salvador e que Ele ressuscitou dentre os mortos para poder salvar as nossas vidas, assim essa pessoa vai receber a salvação. Porque não adianta, a pessoa ela tem que crer, que Jesus é o Salvador e que Ele veio para, Ele ressuscitou para a nossa salvação, amém? Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele aprendeu a passar pela prova, É isso que Paulo estava querendo dizer aqui em Filipenses 4:12, E é o que a gente estava comentando. Você só passa pela prova a partir do momento que você aprende a passar por ela. Que às vezes tem gente que às vezes passa uma prova no casamento, um exemplo. Então, toda vez que ele passa nessa prova, aí ele briga, ele xinga e tal.
Aí, né, vamos supor, quando ele aprende a ficar calado e a conversar com moderação, né, e ter paciência com o cônjuge, aí o que que acontece? É como se desarmar aquela pessoa. Aquela pessoa está ali, né, toda armada para poder, né, lutar, para poder questionar, né, e de repente ele vem com paz, com mansidão, e de repente, igual, né, no princípio, quando eu vim para o Evangelho, né, eu passei uma certa perseguição por parte da minha mãe, porque minha mãe, ela achava que eu estava, pelo que dava a entender, é que ela achava que eu estava indo para a igreja, né, por interesse de alguma coisa, né, ou então eu estava escondendo atrás da Bíblia, ela achava dessa maneira. Aí o que que acontece? Porque logo antes de se converter, escondi algumas coisas dela. Depois que eu me converti, eu confessei, pedi perdão, né? Aí ela achava, vai saber se realmente você consertou, né? E aí com isso, né, ela ficou aquela dúvida no ar. Aí quando, né, ela às vezes eu ia para a igreja, ou então que os dias estavam com um monte orando e buscando presente, às vezes quando eu chegava em casa, né, havia uma certa discussão. Ela toda vez ela vinha querendo discutir comigo, e eu a princípio eu debatia, eu, né, me levantava e para defender e tal. E aí o que que acontece? Chegou um certo dia que Deus usou uma pessoa de profecia e falou para mim me calar, que ele estava trabalhando em favor da minha vida. E aí o que que aconteceu? Eu fui assim, a partir de agora, sei que vai ser difícil, mas vou ter que calar. Aí minha mãe, eu chegava em casa, aí minha mãe começava, né, eu não sei se você está na igreja mesmo, e não sei para onde você está andando, e não sei o que, falando. Aí eu falo assim, não, mãe, fica tranquilo que, né, vem na igreja, se você quiser, eu trago aqui alguém, trago aqui o pastor aqui para falar com a senhora, tá? Aí ela começava a querer me xingar e tal, e eu ficava calado. Só que antes, eu revidava toda palavra que ela falava, eu usava a Bíblia e, né, tentava todas as formas de justificar. Aí ela virava e falava assim, você não vai fazer nada não? Não vai falar nada não? Aí eu falei, fala o que, senhora? Né, já falou tudo que a senhora achava que era certo e tal, né, e com certeza em algumas coisas a senhora está certa, eu vou ficar revidando com a senhora para quê? Aí o que acontece? Todas as vezes que ela fazia isso, eu ficava calado. Todas as vezes eu ficava calado. Aí ela parou de brigar comigo. Ela parou, ela já tinha mais argumento para poder brigar, né? Aí ela falava uma coisa, não, a senhora está certa, eu vou resolver. Eu vou procurar fazer o melhor, tá? Aí acabou. Isso também, pastor, mas eu passei no meu casamento, né? É. Aí, só que era o contrário, né? Meu esposo falava que eu estava indo encontrar com a amante, né? Quando estava indo para a igreja. Porque ele tinha aquela vida errada, né? Então a pessoa julga o outro pelo que ela faz, né? Sim. Aí, nessa época também, eu não estava tão convertida, eu estava mais convencida, eu também revidava. Aí, só que eu revidava com ironia, né? Eu falava com ele, não é um só, não, é um monte de amante. Toda vez que você revidava, ela desabava. Eu falava. Aí tu ficava mais nervoso ainda. Aí eu falei com ele, você não quer ir lá? Não, mas aí eu tinha a tática. Eu falei, vem comigo um dia que você conhecer meus amantes, você vê quem são meus amantes. Por que você não vai comigo para você ver? Né? Porque ele tinha um carro dele, eu tinha um meu, né? Aí um dia ele resolveu ir, né? Eu falei, vou entrar para você conhecer meus amantes. Falar com ele, né? Não é um. Aí ele foi para a igreja e ficou. Não, ele não foi não, né? Foi não? E ele acreditou, né? Ele passou a ver que era realmente verdade que eu estava indo para a igreja mesmo, né? Aí não foi não, mas também nunca mais falou, né? Eu estava indo contra. Graças a Deus. É umas provas que a gente dá, que só Deus. Porque também são duas coisinhas que eu quero falar. Assusta, né? Assusta, porque é o primeiro amor, né? É a mudança brusca, né? Então, que a pessoa sofre. Amor, você está dentro, eles não entendem por que a gente nem tudo ali, né? Ia para o encontro, né, dos irmãos, é uma alegria muito grande. Eu acredito, aí eles questionavam muito isso, né? E agora outra coisa que também eu estou querendo falar, a questão do desarmar. Por isso que o mundo está desse jeito, porque nós, né, todos nós, você já vai armado se você encontrar com
pessoa até na rua que você vê que é assim, é uma pessoa que está mal vestida, estou falando no geral, Sim, sim. tá, pastor? Então normalmente a gente se arma, sabe? A gente se arma. Ou quando a pessoa ou então vai discutir, vai falar alguma palavra contra a sua Qualquer vida. coisa você se arma para, tipo, sabe, se Proteger. defender. Mas quando você não se arma e deixa as coisas acontecer, Deus está nos protegendo. Por que nós vamos temer? Lógico que nós devemos pedir ao Senhor, é nosso e Deus, Senhor, me protege, me guarda. Mas por que nós não adianta se armar para depois você agir igual a outra pessoa, tá? É verdade. Sabe? É desarmar. É verdade. É a Agora, vitória. o que a irmã Cristina falou aí foi o que aconteceu comigo, pastor. O primeiro amor. Eu estava tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada, que eu só faltava morar na igreja. Ele falava, você não leva a sua cama para a igreja, mas se desse eu levava. Porque eu ia em tudo. Na escola bíblica dominical, era nos ensaios, entrei no coral, entrei no coro, fazia parte de tudo, das senhoras, reunião. Foi igual a Fernanda Bruno, né, quando ela dava o testemunho dela, que ela voltou também, que ela ia na oração, na fila da oração para tudo. Até para orar pelos enfermos. Aí falava, mas está doente? Não, mas eu vou, vai que eu ia ficar, né? Então, tudo que tinha na igreja eu ia. Levava minha filha para o ensaio do coral, ia para o meu ensaio, né? Reunião de oração, reunião dos jovens, tudo eu ia, né? Então, praticamente a gente está naquele amor, né? Olha só, pastor, eu fiquei na primeira igreja 12 anos, né? E depois o pastor, porque, igual você, a pessoa tem que ficar convidando, né? Olha, vai ter isso, vai ter isso. E eu, querendo conhecer Jesus tudo, aí o pastor começou a me colocar como exemplo. Eu não faltava nada também, nada, estava em tudo. E aí o pastor começou a me botar como exemplo. Eu estou vendo a menina lá, eu falei, eu não me coloca como exemplo, não. Isso aí é obrigação de cada um, é cada um. Eu falei, não me coloca, não. Vamos lá. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, somente através da graça de Deus sobre as nossas vidas que a gente consegue vencer a provação, né? Jesus falou, né, que nós temos capacidade de vencer, que Ele venceu. E as nossas provações nem se comparam à provação que Jesus passou, né? O terceiro lamento de Jó foi: porque continuo vivo, vale a pena viver. Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Outras perguntas de Jó: por que houve joelhos para me receber e seios para me amamentarem? Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Miserável aqui, irmãos, essa palavra, né, Amael. É usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Amém? Então o estado que ele estava, irmãos, a enfermidade não deixava ele trabalhar, não deixava ele fazer nada, né? Praticamente o corpo existem enfermidades, né, que batem sobre a vida da pessoa. Às vezes até uma gripe, né, que às vezes você não consegue nem levantar da cama, né, para poder fazer alguma coisa, né? Às vezes quando vem aquela gripe forte, né, você fica com o corpo tão fraco. E agora imagina ele, né, que estava com o corpo coberto de chagas, né? Aí é a situação pior. Pastor, É porque eu ela aqui, não né? pastor? Ele estava falando, desculpa, Graça, perdoa. Ele
estava fraco, porque você falou das chagas no corpo, mas com aquele sofrimento dele, aquela coisa, como que ele ia ter vontade de se alimentar? Então, lógico que ele ia ver a gripe, né? A pessoa fica sem vontade, a pessoa ali, meu Deus, não dava nem tempo. Não tem tanta força. coceira. É verdade. Por exemplo, eu tiro como exemplo minha vida. Eu vim na reunião de oração segunda-feira, eu estava aqui a todo vapor. Não foi na terça-feira, eu fui lá para o banheiro. Acabou a mulher, não consegui nem ver o culto à noite. Quem não sabe da minha vida, dos meus problemas de saúde, não entende. Ah, eu preguiçosa, mora aqui em cima, não vem no culto, um absurdo. Eu venho de longe, a mulher mora aqui em cima e não vem. Como é que é o negócio que dá no livro, que é fibromialgia, né? Eu não tenho não, graças a Deus. Não, né? O problema é o lúpus mesmo. É o lúpus, né? Porque o lúpus é o quê? Suas células trabalham contra você. O sangue, ele tem como dizer, uma função muito importante, né, no nosso organismo. No caso da irmã, é o lúpus, é uma enfermidade que dá no sangue. E, irmãos, é igual, tipo assim, se o sangue, uma coisa que é muito, que se dá muito na nossa vida, assim, se o sangue ele não bombeia muito bem na cabeça da pessoa, o que acontece? É tontura, é fraqueza, né? Se o sangue não circula muito bem no corpo da pessoa, dá formigamento, dá esquecimento de órgãos, tipo assim, do braço, das pernas. Então, né, é uma coisa terrível. Tem hora, né? pastor, que eu acho que eu vou infartar. Eu tenho sopro no coração. Sim. Tenho 2 sopros. Segundo a minha cardiologista, é muito pequenininha. Ela falou, disso você não vai morrer. Ela falou pra mim, né? Mas tem dia que dói, tem dia que arde, dá formigamento nas mãos. Ontem mesmo começou assim, arder o meu braço. E eu não posso ter estresse, eu não posso passar conhecimento, eu não posso ter emoção. Esses dias atrás eu tive muita emoção com a minha família. Outro dia eu estava mal. Só Deus, né? Só Deus. Então quem não sabe não entende. É porque é preguiçosa, porque é isso. É porque olhando para a senhora, tipo assim, essa mulher não tem enfermidade. Não Tipo tem assim, enfermidade, né? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas, perdoa, pastor, eu estou vivendo um tempo na minha vida, sabe? Que é você e Deus, você não tem que dar satisfação. Deus sabe da sua sinceridade, Deus sabe da sua conduta, Deus sabe que você ama a presença dele. O que acontece, irmã Cristina? Desculpa te cortar. Nós temos pastor, quem é coisa mesmo, é uma alegria, os cultos. Eu, por exemplo, na quinta-feira que eu estava falando, eu falei, ainda bem que essa máscara veio agora para ajudar. Eu estava triste, eu estava chorando. Ele estava me tocando, os louvores, tudo, né? Então, quando o Espírito Santo até nos ajuda a conseguir soltar a lágrima, pelo aquele peso que eu já precisando de renovo, você está entendendo? Então é preciso. Então, só que eu estou vivendo um tempo que eu falo, me perdoa, gente, mas eu sei disso, eu sei de estar aqui, sabe, de estar junto com os irmãos. Aprendi com o Senhor. Eu tenho 25 anos, aprendi com o Senhor. Tem que falar isso. Para te dar honra. A gente sempre aprende com uma coisa diferente. Para te dar honra da importância do corpo reunido. Entendendo? Eu faço parte deste corpo. Então, essa é a importância da unidade, da comunhão com o corpo. Eu posso ir em outra igreja. Sim. Mas nós, como igreja aqui, como corpo, nós precisamos aprender isso. Aprender mais a palavra de Deus, né? Então, o que acontece? Às vezes, não é que o que é ruim é que às vezes, infelizmente, as pessoas não sabem dos nossos problemas e muitas vezes nos rejeita, às vezes pela nossa posição. Por exemplo, vamos supor que a irmã não veio no culto, né? Aí tem que falar assim, nossa, irmã Graça, às vezes pode pensar, né? A irmã Graça não vem poucos cultos, né? Mora aqui em cima da igreja, por exemplo, né? E não vem nos cultos, mas tipo assim, só Deus sabe o que está passando, né? Vamos lá. Em outras palavras, para a vida de Jó, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar. Por que se dará luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu?
A pergunta busca o significado e o sentido de todo aquele processo. E ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui é um paralelo com Provérbios 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser o dia perfeito. Amém? O caminho do hebraico derek se refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Um caminho de sabedoria e maturidade, né? Então, com aquela aprovação que Jó passou, ele foi adquirindo sabedoria, né? Ele foi entendendo melhor, né, o que ele estava passando. Caminho de sabedoria e maturidade. A gente aprende muito, viu, pastor? Aprende. Eu aprendi muito, continuo aprendendo. Com Foi bom ter passado por aflições, né? Como o salmista Davi diz, né? Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa de sofrimento, e com ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A aprovação de Jó começou a acabar quando Jó começou a se voltar para Deus em oração, né? Se você for ver lá no capítulo 38, ele está conversando com Deus e Deus depois vem para dar resposta para ele, né? Enquanto ele murmurava, enquanto ele reclamava, enquanto nós estamos buscando a resposta do homem e nas coisas dessa terra, irmãos, a resposta das nossas tribulações não vem, né? O porquê que nós estamos fazendo. A partir do momento que nós buscamos em Deus, é que a resposta ela vem, né? Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Conclusão: nessa lição, vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Amém? Perguntas. A respeito do lamento de Jó, responda. Os 10 primeiros versículos do capítulo 3 dizem a respeito de quê? Primeiro o lamento de Jó. Por que nasci? Capítulo 3, de 1 a 10. Por que nasci? Amém. Por que nasci? Os 10 versículos. Os 10 primeiros versículos do capítulo. Respeito. Por que nasci? Justamente. Por que nasci? O que Jó amaldiçoou? o dia do seu nascimento. Amém. Qual foi a observação dos intérpretes sobre o discurso de Jó a partir do versículo 11? Muda de amaldiçoar para reclamar. Se Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Amém. Coisa que escuta. Em que sentido a palavra miserável é usada? Realmente, hoje a vida é atribulada pela miséria, e por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Amém. Qual é o significado da palavra caminho? Vou deixar alguém responder. Alguém respondeu? Esse aí, eu achei ela mais difícil, mas eu coloquei Porque que mais uma resposta que se aí. refere ao caminho Eric, né?
Derek ou Derek, né? Esse é o significado. Que quer dizer... refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz à vida. Amém. Refere-se ao caminho da sabedoria de Deus que conduz à vida. É isso mesmo. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus nessa hora. E 4 horas da tarde nós estaremos aqui novamente em culto a Deus. Amém? Aí eu já vou avisar, pastor, que hoje eu não sei se eu vou aguentar, que eu fui muito mal. Eu estou aqui também só Jesus. Tá bem. Tá? Eu não Amém. sei se eu vou aguentar muito. Tá, não se preocupe não. Eu entendo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar ao Senhor, queremos bendizer, exaltar, meu Deus, a Tua santa presença. Pedimos ao Senhor, meu Deus, ó Pai, esteja a nos levar em paz. Meu Deus, ó Pai, sela-nos com Teu sangue, Senhor. Meu Deus, garante-nos a vitória, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém, Jesus, amém. Não pegue na mão do seu irmão, mas pede dele para a paz do Senhor, amém. Glória a Deus.